E aí, meu querido e minha querida, que estão aí acompanhando a gente, nesse nosso ao vivo, nós vamos abordar assuntos de inteira e suma importância para a sua provinha de Direito do Trabalho, para que você não tenha problema na sua prova de Direito do Trabalho, lá no concurso que você estiver fazendo para os tribunais trabalhistas. Eu me chamo Conrad Mota, para quem não me conhece, sou aqui da casa, sou do AEP já há muito tempo e a gente já tem uma certa intimidade com o direito do trabalho e o processo do trabalho. Eu tenho certeza que você que já acompanha a gente certamente já deve ter nos visto aqui, certamente já deve ter acompanhado algumas aulas nossas. Você que está aí pela primeira vez vai conhecer um pouco do nosso trabalho, vai conhecer um pouco da nossa didática e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e vai passar a ser ou fazer parte da família EP. A gente quer te trazer para cá, te trazer para caminhar junto contigo em busca desse teu sonho. A gente quer fazer com que esse teu sonho se transforme em realidade. E nós aqui do EP estamos todos empenhados para fazer com que essa sua vontade, essa sua meta seja atingida, ok? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Lá você vai obter informações sobre os cursos, sobre os ao vivo, sobre os aulões, sobre os eventos e também vai poder acessar conteúdo. Então, primeiramente, anota aí o nosso site, www.cursoagoraeupasso.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos produtos, a nossa equipe, as informações, tudo produzido com muito carinho para que você realmente seja aí cercado de bons fluidos e de um acompanhamento para que você possa atingir a sua meta, o seu objetivo. Lá no Facebook, a gente também tem uma página, que é facebook.com/agoraeupasso. E você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Essas aulas que a gente está fazendo aqui, elas vão ser disponibilizadas lá gratuitamente no YouTube. Não só essa, mas outras aulas também estão lá. E se você se inscrever lá no canal, você vai receber as atualizações, vai ver os novos vídeos e vai estar sempre antenado aí com o que os professores estão falando aqui para você. Então, no YouTube é youtube.com/cursoagoraeupasso. Então, segue a gente nas redes sociais que eu tenho certeza que você só vai receber boas informações, você só vai receber aí bons fluidos para que você possa conseguir conquistar o seu objetivo, que é a tão sonhada aprovação no concurso público. Eu vou falar um pouquinho aqui de como é que nós vamos proceder nesse nosso ao vivo. A gente vai aqui abordar alguns assuntos que são muito cobrados nas provas de concurso público. Eu vou tentar fazer aqui uma abordagem objetiva, trazendo à tona aquilo que é mais importante de cada temática. E aí a gente estudando, analisando, fazendo um levantamento estatístico das provas anteriores, eu escolhi 4 temas para que nós possamos abordar nesse nosso ao vivo, que são temas muito reincidentes. Sempre que a gente está fazendo prova de concurso, sempre que você está ali praticando, vendo uma prova ou outra, sempre tem questão desses temas. Professor, e quais são esses temas? Primeiro é férias, a gente vai falar um pouco sobre férias. Depois nós vamos abordar a alteração do contrato de trabalho, de uma forma bem objetiva, vamos fazer uns mapas mentais, você vai ver como vai ser legal. Depois nós vamos analisar aviso prévio, que já é um tema da extinção do contrato de trabalho. Para encerrar, nós vamos falar um pouquinho de estabilidades provisórias ou garantias de emprego. Então, anota aí, nós vamos abordar esses 4 temas. Começando por férias, depois vamos para a alteração do contrato, vamos dar um pequeno intervalo, depois a gente retoma em aviso prévio e estabilidades. E você vai tentando aí colher as informações e as dicas são mais importantes para que você possa desenvolver bem o seu estudo. Ok? Então, não vamos perder tempo, vamos para o conteúdo, tá? Vamos começar falando de férias. Férias é um assunto muito cobrado. Eu posso assegurar para você que nas diversas provas que eu já corrigi, que eu já comentei de concurso público, eu posso assegurar para vocês que férias é um assunto que sempre é cobrado, é impressionante. Não passa batido. Você está fazendo a prova, tem sempre uma questãozinha lá que envolve férias. Então é importante que você conheça esse tema, é importante que você conheça bem esse instituto, ok? Férias que também é conhecido como descanso anual remunerado. Bem, as férias, elas sofrem influência de 2 fatores. Existem 2 aspectos que são relevantes quando você trata de férias.
que eu vou chamar aqui de requisitos, tá? Quais são os requisitos que a gente deve levar em consideração quando a gente está tratando de férias? O primeiro é a vigência do contrato, a vigência contratual. O segundo é a assiduidade do trabalhador. Assiduidade do trabalhador. A vigência contratual e a assiduidade do trabalhador são os requisitos, são os fatores que influenciam na aquisição do direito de férias. Isso daqui é que vai influenciar na aquisição e também no gozo do descanso anual remunerado. No que diz respeito à vigência contratual, existem dois períodos que nós devemos considerar. O primeiro período é o chamado período aquisitivo e o segundo período é o chamado período concessivo. Professor, qual é a diferença? O período aquisitivo é o interstício de 12 meses necessários à aquisição do direito ao gozo do descanso. Então, o trabalhador precisa percorrer um interstício de 12 meses de vigência contratual para que ele tenha direito ao descanso anual remunerado. Porém, obviamente, ele vai ter que usufruir desse direito que ele adquiriu. E esse direito é usufruído no período concessivo, que são os 12 meses posteriores ao período aquisitivo. Quando a gente está falando de férias, a gente sempre trabalha com a data de contratação. É a data de contratação que vai ser levada em consideração como marco temporal na contagem desses períodos. Então vamos admitir por hipótese que um determinado trabalhador, ele foi admitido na empresa em 1º de maio de 2010. Por exemplo, tá? Aqui é uma situação hipotética. 1º de maio de 2010. Isso daqui é o que você vai levar em consideração na contagem dos períodos. Então você vai pôr lá, né? Fazer uma espécie de linhazinha do tempo e você põe 1º de maio de 2010. Passou-se um ano, 1º de maio de 2011. Esses 12 meses percorridos entre a data de contratação e os 12 meses posteriores é chamado período aquisitivo. É necessário que o trabalhador percorra esse período aquisitivo para que ele possa adquirir o direito ao gozo das férias. Só que esse descanso, chamado descanso anual remunerado, ele vai ser usufruído pelo trabalhador no período concessivo. Professor, e qual é o período concessivo? São os 12 meses posteriores. Então você projeta aqui mais 12 meses, vai para o 1/5 de 2012 e você tem aqui, ó, o período concessivo. Quer dizer, então, professor, o trabalhador ele vai ter que gozar do descanso dentro desse período, o senhor está colocando aqui de azul, é exatamente isso. Agora presta atenção. O período compreendido entre 1º de maio de 2011 e 1º de maio de 2012, ele é um período concessivo para um período aquisitivo anterior. Porém, ele é paralelamente, um período aquisitivo para um período concessivo posterior. Ele também é aqui um período aquisitivo. Professor, ele é um período aquisitivo para quê? Para um período concessivo posterior, que vai até 1º de maio de 2013. E assim sucessivamente. De modo que eu só tenho como período aquisitivo puro os primeiros 12 meses de vigência contratual. Os primeiros 12 meses de vigência contratual é que são ou que é o período aquisitivo puro, em que o trabalhador está só adquirindo o direito. A partir do 13º mês em diante, ele vai estar num período concessivo para um período aquisitivo anterior e num período aquisitivo para um período concessivo posterior. E assim sucessivamente, ok? Então fica claro isso daqui para que você não confunda os dois períodos, tá? A gente vai depois trabalhar também com as férias proporcionais, férias simples e férias vencidas. Já já eu vou mexer um pouquinho com isso para que você possa visualizar melhor essa questão. Mas antes eu quero falar sobre a assiduidade, tá?
Professor, o que é que a assiduidade tem a ver com as férias? Se você for lá na CLT, mais precisamente no artigo 130, você vai ver que a CLT, ela faz uma relação entre faltas e quantidade de férias, falta e tempo de férias. Professor, quer dizer então que se eu faltar injustificadamente, eu vou ter isso sendo repercutido ou sendo refletido nas minhas férias? Vai sim, você vai ter essa repercussão. Agora, cuidado, porque não é 1 para 1. Não é uma falta, um dia a menos de férias. Existe uma proporção. E essa proporção, para fim de concurso público, ela tem que ser memorizada. Então, você tem que memorizar quantas faltas você pode ter no período aquisitivo e quantos dias de férias você vai ter, tá? Se a gente for lá e olhar como é esse quadrozinho comparativo, você vai ver que é mais ou menos assim, ó. Se o trabalhador tiver até 5 faltas injustificadas, ele preserva os 30 dias de férias. Se ele tiver de 6 a 14 faltas injustificadas, ele diminui 6 dias, vai para 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas injustificadas, ele vai para 18 dias de férias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas, ele reduz para 12 dias de férias. E a CLT para por aqui. Ela não diz o que é que acontece se o trabalhador tiver acima de 32 faltas, mas a jurisprudência e a doutrina vem entendendo que se ele tiver acima de 32 faltas injustificadas, ele perderia o direito às férias. Ou seja, não teria mais direito às férias, até porque teve uma quantidade significativa de faltas. É difícil até ele estar trabalhando, né? Não ter sido despedido por um desídio ou até mesmo por um abandono, dependendo aí de como foram essas faltas. Então, as faltas, ou seja, a assiduidade do trabalhador, ela influencia no tempo de férias. E nunca é 1 para 1. Essa é a dica importante, tá? Muitas vezes a gente está ali fazendo as provas de concurso, e aí na prova coloca-se lá, o trabalhador faltou um dia, perdeu um dia de férias. Não é assim. Não é uma proporção de 1 para 1. Uma falta, um dia a menos de férias. A proporção é nessa circunstância aqui, é nessa situação aí. Ok? Ficou claro isso daqui? Bem, agora vamos para cá. Voltando um pouco para cá, para a gente tratar um pouco dessa questão dos períodos, tá? Existe, é muito corriqueiro, aquelas indagações no seguinte sentido. Professor, trabalhador, ele tem férias proporcionais? Como é que é essa história de férias proporcionais, de férias vencidas, como é que isso funciona? As férias proporcionais, as férias simples e as férias vencidas, elas funcionam, pessoal, levando em consideração os períodos aquisitivo e concessivo. Como assim? Vamos usar essa parte aqui branca do quadro para você compreender melhor. Eu tenho 3 tipos, 3 possibilidades de férias, tá? Eu tenho as chamadas férias vencidas, eu tenho as chamadas férias simples e eu tenho as férias proporcionais. Férias proporcionais. Tá? Como é que funcionaria então a situação, tá? Preste atenção. As férias vencidas são aquelas que o período aquisitivo já foi ultrapassado e o concessivo também, tá? Período aquisitivo ultrapassado e concessivo também. Essas férias, quando elas são vencidas, elas são pagas em dobro. Elas são pagas em dobro. A remuneração é que é dobrada. Não é o tempo de gozo. O tempo de gozo continua sendo o mesmo, mas a remuneração é paga em dobro. Já as férias simples são aquelas em que o período aquisitivo já foi ultrapassado, mas o concessivo não.
o concessivo não foi ultrapassado. Já houve o transcurso do período aquisitivo, mas o período concessivo não foi ainda ultrapassado. As férias são simples. São pagas de forma integral, mas não há a dobra. Já as férias proporcionais são aquelas em que o período aquisitivo não foi ultrapassado. O período aquisitivo não foi ultrapassado. Aí elas são pagas na razão de 1/12 por cada mês ou fração igual ou superior a 15 dias de vigência contratual. A cada mês ou fração igual ou superior a 15 dias, você computa 1/12 de férias proporcionais. As férias proporcionais, elas não são gozadas. Elas normalmente são pagas de maneira indenizada por ocasião de uma rescisão contratual. O contrato é rescindido, o trabalhador tem ali um período que ele transcorreu de vigência contratual, não vai perder, recebe o pagamento proporcional ao tempo de vigência contratual. Então vamos aqui tentar fazer uma situação hipotética para poder aplicar isso aqui. Vamos tentar imaginar uma situação concreta e aí eu vou perguntar, como é que ficam as férias desse trabalhador? E aí você vai tentar, junto comigo, construir uma resposta. Então preste atenção. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que o trabalhador ele foi admitido na empresa no dia, vamos lá, no dia 5 de junho de 2013. Pronto, esse foi o dia da admissão, tá? E a saída desse trabalhador, se deu, vamos imaginar aqui outro dia, no dia 30/8 de 2015. Pronto, essa é a situação que foi colocada, tá? Vamos imaginar que isso foi cobrado para você numa questão. Na questão chegou e disse, o trabalhador foi admitido no dia 5/6 de 2013, saiu no dia 30/8 de 2015, nunca gozou férias. Como é que fica então as férias desse trabalhador? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é usar o marcozinho temporal da admissão. Esse é o marco temporal que você vai levar, porque é ele que vai ser utilizado na mensuração. Então você vai lá, coloca 5/6 de 2013. Aí você projeta, 5/6 de 2014, 5/6 de 2015, e em tese iria até 5/6 de 2016, mas o contrato acabou antes, né? O contrato acabou no dia 30/8, então você vai até o final, 30/8 de 2015. Show de bola! Pronto, você já fixou os marcos temporais, tá? Admissão, que é o critério de mensuração de cada ano, e o marco final aí, que é o encerramento do contrato. Aí você vai fazer o cômputo, tá? Primeiramente, férias 2013/2014. Por que eu ponho assim, 13/14? Porque tem um período que vai ser em 13 e um outro período que vai ser em 14. Beleza. O período aquisitivo foi transcorrido nessa situação? Período aquisitivo foi transcorrido? Sim. Se foi, você já põe lá 12/12, que é um inteiro, tá? É um inteiro. 12/12. A remuneração das férias, ela é paga com um acréscimo de 1/3, é o chamado terço constitucional de férias. Independentemente de serem férias vencidas, férias simples ou proporcionais, o terço sempre existirá. Então você já põe lá mais 1/3. O período concessivo das férias 13 e 14 foi ultrapassado? Sim. Se o período aquisitivo foi ultrapassado e o concessivo também, você está diante de férias vencidas. Se são férias vencidas, elas são pagas em dobro. Então, vezes 2. Beleza. Agora vamos lá. Férias 14, 15. O período aquisitivo foi ultrapassado das férias 14 e 15? Foi. Se foi, você já põe lá 12/12 mais 1/3. O período concessivo foi ultrapassado? Período concessivo,
período concessivo ele iria até 5/6/2016. Mas o contrato acabou antes, não foi? O contrato acabou antes. Então, o período concessivo das férias 14 e 15 não foi ultrapassado. Se não foi, férias simples. Fica assim, não dobra. Fica assim. Agora, férias 15 e 16. 15, 16. O período aquisitivo das férias 15 e 16, ele foi ultrapassado? Não, né? Se não foi, eu já sei, férias proporcionais. Como é que eu computo as férias proporcionais? 1/12 por cada mês ou fração igual ou superior a 15 dias. Então vamos lá. 5/6. 5/6 até 5/7. 1. 5/7 até 5/8. 2. 5/8 até 30/8. Tem 15 dias aí? Tem, né? De 5/8 a 30/8 tem mais de 15 dias. Então eu vou botar mais 1. Então veja, ó, 5/6 a 5/7, 5/7 a 5/8, 5/8 a 30/8, 3/12. Então já sei que são 3/12 proporcionais. E eu acrescento mais 1/3. Então olha que legal. O trabalhador que foi admitido, tá? Em 5/6/2013 e saiu em 30/8/2015, ele vai ter um período de férias vencidas em dobro, um período de férias simples e 3/12 de férias proporcionais. Essa é a situação desse trabalhador. Ficou claro? Professor, mas ele foi demitido, tem projeção de aviso prévio? Bem, eu não trabalhei com essa situação, tá? Eu não disse nem qual foi o motivo da saída dele, podia ser uma demissão, um pedido de demissão, então depende muito, né? Depende de como foi a modalidade extintiva para saber se vai ter aviso prévio ou não, se vai ter projeção ou não. Eu presumi que em 30/8 ele saiu e acabou, não teve projeção alguma aí. Vai ficar assim a situação. Se você tivesse uma questão, portanto, seria assim que você deveria assinalar, ok? Bem, dentro do período concessivo, que é aquele período em que o trabalhador vai usufruir do direito, é preciso que o momento do gozo seja definido. Porque, vejam, as férias elas ficam variando entre 30 e 12 dias. Depende da assiduidade. Só que usufruir desse período, dentro de 12 meses, é algo que tem que ser fixado, tem que ser definido. E quem é que vai fixar o momento do gozo das férias dentro do período concessivo? É o empregador. Então, anota isso aí, não esquece, tá? Anota isso daí, não esquece. Vamos botar aqui como uma observação. OBS. Quem define o momento do gozo das férias, claro, é o empregador. É o empregador que define o momento do gozo das férias. Professor, isso é algo absoluto? Bem, existem algumas situações que mitigam um pouco essa liberdade, essa prerrogativa que o empregador tem. Quais são essas situações que derrogam, que diminuem, que reduzem essa liberdade que o empregador tem de definir o momento do gozo? Vamos lá. Primeira situação. Empregado, estudante e menor de 18 anos. Claro que a gente sabe que a maioridade trabalhista é adquirida aos 18 anos. Então ele é menor, tá? Ele tem que ser estudante e tem que ser menor de 18 anos. São requisitos cumulativos. Professor, e o que é que acontece com esse cidadão? Acontece o seguinte. Para o empregado estudante menor de 18 anos, o empregador, ao conceder as férias desse trabalhador, ele deverá fazer coincidir o descanso anual com as férias escolares. Professor, mas peraí, as férias escolares, elas normalmente acontecem ali no meio do ano, em julho, janeiro, é um períodozinho ali do ano que o colégio, né, a escola dá as férias. O
Quer dizer, então, que o empregado menor vai ter tudo isso de férias? Não, eu não disse que ele vai ter o mesmo tempo de férias no trabalho que ele tem na escola. Ele vai ter o direito de fazer coincidir as férias que ele tem lá no trabalho, que serão de no máximo 30 dias, normalmente, com esse período de férias escolares. De sorte que o empregador vai estar com liberdade de definição do momento do gozo bem mais restrita. Essa é a primeira situação. E a segunda situação de mitigação é a situação em que eu tenho empregados da mesma família. Empregados da mesma família. Membros da mesma família. Empregados que trabalham, claro, para o mesmo empregador e que sejam membros da mesma família, eles têm o direito de gozar as férias juntos, desde que isso não traga manifesto prejuízo ao empregador, ao trabalho, né? À execução do trabalho. Vamos imaginar que eu tenho um setor onde eu tenho só 2 empregados, marido e mulher. Obviamente eu não posso dar as férias aos 2 ao mesmo tempo, porque senão eu vou ficar sem nenhum empregado naquele setor. Agora, se eu tiver um setor maior, né, com mais empregados, obviamente que eu vou ter condição de repente dar férias para um e o outro também seguir, e outros empregados vão ali cobrir esses 2 trabalhadores que se ausentaram. Fica mais fácil de eu poder definir isso, tá? Quando eu não tenho essa possibilidade, traz um manifesto prejuízo, aí eu tenho a liberdade de não conceder as férias em conjunto. Mas isso depende muito da situação concreta. A gente tem que analisar sempre isso à luz do caso concreto, ok? Beleza. Outro detalhe que diz respeito à concessão e que é importante ser destacado é o seguinte. Muita gente pergunta assim, as férias podem ser fracionadas? Existe a possibilidade do fracionamento das férias? Existe a possibilidade do fracionamento das férias? A ideia, quando a gente fala em concessão de férias, é que elas sejam concedidas de maneira ininterrupta, ou seja, que não haja um fracionamento. Senão o empregador chegaria e dizia, tudo bem, eu vou te dar 30 dias de férias, 30 férias de um dia. Ora, não dá para ser assim. A ideia é que as férias sejam gozadas de forma ininterrupta, sem solução de continuidade. Mas, excepcionalmente, elas podem ser fracionadas. E como é que fica esse fracionamento? Bem, esse fracionamento das férias sempre se dá em 2 períodos, tá? Sempre se dá em 2 períodos. Agora, quanto tempo de férias você vai ter em cada período é que varia um pouco. Se as férias forem férias individuais, aí você tem um fracionamento em 2 períodos, sendo que um dos 2 períodos, deverá ser maior ou igual a 10 dias. Um dos 2 períodos terá que ser maior ou igual a 10 dias. Se as férias, por outro lado, forem coletivas, aí os 2 períodos deverão ser de pelo menos 10 dias, tá? Maior ou igual a 10 dias. Aí você diz assim, professor, mas peraí, nas férias individuais eu tenho fracionamento. Um dos 2 períodos tem que ser maior ou igual a 10 dias. Mas se as férias são 30 dias, eu fraciono, claro que um dos 2 períodos vai ser maior ou igual a 10 dias. Você está trabalhando com a hipótese das férias serem de 30 dias. Mas as férias podem ser menos de 30 dias. A gente não viu na assiduidade? Dependendo da quantidade de faltas que o trabalhador tiver, pode ser que essas férias sejam reduzidas. Vamos imaginar que o trabalhador faltou lá, sei lá, 30 faltas injustificadas no período aquisitivo. Ele vai ter só 12 dias de férias. Se eu fracionar, dependendo de como eu fracione, pode violar essa regrinha. Eu não posso, por exemplo, dar 2 períodos de 6 dias. Percebeu? Então tenha cuidado. Não trabalhe com a ideia de que as férias são sempre 30 dias. Não trabalhe com essa ideia, porque isso vai lhe induzir a erro. Você vai dizer, não, férias de 30 dias e erra.
E o examinador sabe disso. E ele coloca na sua prova situações concretas onde você vai pensar assim. E aí você vai se equivocar, vai incorrer em erro. Então, muito cuidado, tá? Não trabalhe com essa ideia de que férias são sempre 30 dias. Pode ser menos, pode ser mais. Vai ter uma norma coletiva aí que amplia uma lei especial que regulamenta uma determinada categoria, que estabelece férias de 40, de 60 dias, é possível. Então tenha cuidado com essa questão dos dias. Não trabalhe sempre com 30 dias, sob pena de você se equivocar, sob pena de você errar. Ok? Muito bem. Vistas essas questões de concessão de férias, fracionamento de férias, eu quero tratar aqui com vocês um pouquinho sobre a remuneração das férias. Presta atenção nessa questão da remuneração das férias, que ela é importante, tá? Remuneração das férias. Quando você pega a CLT e vai olhar quanto é que o trabalhador recebe no caso das férias, você vai perceber que é preciso que você, primeiramente, saiba como é que ele ganha. Ao saber como é que ele ganha, é que você vai definir como é que é calculado o pagamento das férias. Se ele ganha um salário fixo, as férias elas corresponderão à remuneração da data da concessão. Se eu vou conceder férias ao trabalhador, por exemplo, em maio, o valor da remuneração de férias que o trabalhador vai receber é o valor da remuneração na data da concessão. Claro que eu vou acrescentar um terço, que é o terço constitucional. Lembre-se que remuneração engloba salário e também as gorjetas. Quer dizer, então, professor, que as gorjetas elas são consideradas no cálculo das férias? Sim, são sim. Está aqui, ó. Salário mais gorjeta, remuneração de férias. Agora, se o trabalhador ganha salário variável, aí a coisa muda um pouco, tá? Aí você tem que ver que tipo de trabalhador ele é. Se ele for um horista, ganha por hora, preste atenção. Se ele for um horista ou um tarefeiro, ganha por peça ou tarefa. Horista, ganha por hora. Tarefeiro, ganha por peça ou tarefa. Aí a coisa muda de figura, tá? Professor, e como é que vai ser o cálculo, então, das férias nessa situação? Da seguinte maneira. Você vai voltar lá para o período aquisitivo e vai fazer uma média das horas ou das peças e das tarefas que esse trabalhador teve no período aquisitivo e vai somar e dividir. Soma e divide por 12, ou seja, vai fazer uma média aritmética simples. Aí você vai encontrar a quantidade que ele produziu no período aquisitivo, lá atrás, tá? Então vamos imaginar, o horista fez em média 200 horas. Ou o tarefeiro fez em média 100 peças ou 100 tarefas. Beleza? Encontrou aqui a média das horas, das peças e das tarefas lá do período aquisitivo. Aí você vai multiplicar isso pelo valor da hora ou da peça e da tarefa na data da concessão. Qual é o valor da hora desse cara hoje que eu estou concedendo as férias para ele? Ah, o valor é R$10? Então eu multiplico. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Qual é o valor da peça ou da tarefa? É R$30? Eu multiplico 100 por 30, vai dar 3.000. Esse é o valor que eu vou pagar a título de férias. Acrescido de um terço, tá? Então, eu faço a média das horas ou das peças e das tarefas lá no período aquisitivo, multiplico pelo valor da hora, da peça ou da tarefa na data da concessão e acrescento o terço. Agora, se esse cara for, e isso é danado para cair em prova, tá? Comissionista, se ele for comissionista, aí a forma de se calcular muda. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma média das comissões
nos 12 meses anteriores à concessão. E acrescentará 1/3. Então, quando você está diante do comissionista, a coisa muda, tá? A coisa muda. Você faz uma média das comissões dos 12 meses anteriores, do valor nominal das comissões, e acrescenta 1/3. Então, você vai olhar lá, quando é que ele vai conceder as férias? Digamos, vai conceder hoje, no dia 15 de junho. Então, eu pego os 12 meses anteriores, até 15 de junho do ano passado, faço uma média das comissões, vou saber quanto é em média que esse camarada ganhava a título de comissão, acrescento 1/3 e pago a título de férias. Então vamos lá, recapitulando para você fixar, tá? Remuneração das férias, como é que funciona? Depende de como o trabalhador receba o salário, depende de como ele recebe o salário. Se ele é um trabalhador que recebe salário fixo, o valor das férias será a remuneração na data da concessão acrescido de 1/3. Eu olho quanto é a remuneração dele no momento da concessão e acrescento 1/3. Se ele ganha salário variável, aí eu tenho que ver como é que é esse salário variável. Se ele for um horista ou um tarefeiro, horista que ganha por hora, tarefeiro que ganha por peça ou tarefa. Aí eu faço a média das horas ou das peças e das tarefas do período aquisitivo, multiplicado pelo valor da hora, da peça ou da tarefa, da concessão, acrescido de 1/3. Eu vou lá para o período aquisitivo lá atrás. Agora, se ele for um comissionista, e é aqui que está a observação, porque é justamente aqui que as bancas cobram, porque é diferente dos demais trabalhadores que recebem salário variável, aí você vai fazer uma média das comissões dos 12 meses anteriores à concessão e acrescentar 1/3, que é o terço constitucional, tá? Então, a forma de calcular a remuneração de férias, ela varia de acordo com o jeito de pagar o salário, ou seja, de acordo com o cálculo do salário, ok? Fica com essa ideia aí, que essa ideia é importante, essa questão do comissionista é muito cobrada, é impressionante como isso é cobrado. Ainda com relação à concessão das férias, tem uns detalhezinhos que você tem que ter em mente, tá? Preste atenção. Quando o trabalhador ele entra em gozo de férias, o empregador ele não vai simplesmente bater no ombro e dizer assim, amiguinho, você está de férias, pode ir para casa. Amanhã você não vem não, você está de férias. Não funciona assim não. Formalmente há uma exigência feita pela CLT para que o trabalhador possa entrar em gozo de férias. Professor, e que exigência é essa? É preciso que tenha o chamado aviso prévio de férias. Aviso prévio de férias. É preciso, portanto, que haja o aviso prévio de férias. Esse aviso de férias, o aviso prévio de férias, nada mais é do que uma comunicação formal, portanto, feita por escrito, onde o empregador participa para o trabalhador quando é que vai iniciar e quando é que vai findar as suas férias. E ele tem que fazer isso nos 30 dias que antecedem ao início do gozo. Quer dizer, então, professor, que antes do empregado entrar em gozo de férias, é preciso que o empregador participe formalmente para ele quando é que começam suas férias? Exatamente. É preciso que ele chegue e entregue o aviso prévio e diga, olha, está aqui, você está sendo pré-avisado que suas férias vão iniciar na data tal. Ainda hoje nós vamos falar de aviso prévio no caso de extinção contratual, que não tem nada a ver com esse aviso prévio de férias, tá? Aqui é uma exigência formal para que o trabalhador entre em gozo do descanso. Outro detalhe importante. Quando o empregador ele vai fazer o pagamento das férias, é preciso também que ele respeite um prazo. Professor, e qual é esse prazo para pagamento das férias? O pagamento das férias, ele precisa ser feito até 2 dias antes do início do gozo. Até 2 dias antes do início do gozo. Do início do gozo das férias. Quer dizer, então, professor, que o trabalhador ele vai receber antes? É isso? É. Presta atenção. Vou te dar uma dica aqui para tu nunca esquecer, tá? Quando o trabalhador ele entra de férias, ele está no melhor dos mundos. Por que, professor, que ele está no melhor dos mundos? Porque ele não trabalha,
ele recebe mais, porque ele vai receber o terço, e ele ainda recebe antes, 2 dias antes do início do gozo. Então veja, ele está no melhor dos mundos, tá? Ele não trabalha, recebe mais e recebe antes. Ficou claro? Então fica com essa ideia aí, tá? O trabalhador, quando entra em gozo de férias, está no melhor dos mundos no que diz respeito ao descanso e ao pagamento. Aí você pergunta assim para mim, tudo bem, beleza, professor, ele tem que receber até 2 dias do início do gozo. E se isso não for respeitado? Se isso não for respeitado, qual é a consequência jurídica? O TST entende que se as férias, mesmo gozadas oportunamente, ou seja, mesmo gozadas dentro do período concessivo, se elas não forem pagas com observância desse prazo, o trabalhador vai ter direito de receber o pagamento em dobro. É mesmo, professor? É. Se o empregado goza as férias dentro do período concessivo, mas não recebe o pagamento dentro desse prazo, ele tem o direito de receber as férias em dobro. Porque o TST funciona com a seguinte lógica. Férias é não trabalhar com dinheiro no bolso. Se você não está trabalhando, mas o dinheiro não está no bolso, você não está de férias. As férias não foram concedidas para você de forma regular, da forma mais correta, da forma mais adequada. A consequência, portanto, é o pagamento em dobro. É como se elas não tivessem sido concedidas, ok? Agora, pode acontecer uma situação que aqui e acolá a gente vê, é usual, e também gera um pouco de dúvida, no que diz respeito a essa questão do momento do gozo e do pagamento em dobro. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho um período aquisitivo e um período concessivo, tá? Vamos imaginar aqui uma situação que eu tenho um período aquisitivo e tenho um período concessivo. O período aquisitivo, nós já vimos, são 12 meses. 12 meses. 12 meses. Beleza. O trabalhador percorreu o período aquisitivo, adquiriu o direito ao gozo, vai ter que usufruir do período concessivo, que também são 12 meses. Período aquisitivo, período concessivo. O empregador, ele tem todo esse período aqui para conceder as férias, tá? Ele pode conceder aqui no comecinho, pelo meio, mais para lá, depende, a gente já viu as restrições. Agora, vamos imaginar que o empregador, quando vai conceder as férias para esse camarada, concede da seguinte maneira. Começa as férias aqui, ó, e termina aqui. Uma parte das férias foi concedida dentro do período concessivo e outra parte fora. Vamos imaginar que 15 dias foi dentro do período concessivo e 15 dias foi fora do período concessivo. Aí vem a pergunta, como é que vai se dar o pagamento dessas férias para esse trabalhador? Vai dobrar tudo? Não dobra nada porque começou dentro do período concessivo ou dobra apenas o que ultrapassou? O TST entende que nestas situações, o pagamento em dobro corresponderá apenas ao período que ultrapassou o período concessivo. Quer dizer, então, professor, que esse trabalhador vai receber o equivalente a 15 dias de remuneração sem a dobra e o equivalente a 15 dias com a dobra, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Ele vai receber 15 dias sem a dobra, porque foi usufruído dentro do período concessivo, portanto, regularmente, e ele vai receber 15 dias com a dobra, porque ultrapassou o período concessivo. E aí o entendimento é que a dobra incidirá apenas sobre a remuneração correspondente aos dias que foram gozados posteriormente ao período concessivo. Ficou claro? E uma outra questão, a última questão, na verdade, que eu quero tratar aqui com vocês sobre férias, para que a gente possa avançar e já falar de alteração contratual, diz respeito ao abono pecuniário de férias. Abono pecuniário de férias. Tá? Esse abono pecuniário de férias é o que se conhece popularmente como vender férias. Interessante que uma vez eu fui convidado para dar uma entrevista na universidade onde eu leciono, e aí a pessoa, já faz um certo tempo, a pessoa foi tratar sobre
férias. Eram perguntas relacionadas a férias. Ainda bem que era gravado, não era ao vivo, porque senão quem ia passar vergonha lá na hora era a repórter, não era eu. Ela não era do direito. E aí ela chegou para mim e disse assim, depois de fazer algumas perguntas, disse, professor, eu queria que o senhor falasse sobre o abandono de férias. E aí na mesma hora eu fiquei, abandono de férias? Eu fiquei pensando como é que o camarada abandona as férias, né? Abandonar a férias é voltar a trabalhar, só pode. Eu fiquei, rapaz, isso é uma loucura, abandono de férias, onde foi que essa pessoa viu isso? Abandonar o trabalho nas férias e tal, eu fiquei meio sem saber. Aí eu perguntei para ela, mas peraí, abandono de férias tá meio estranho. Aí ela pegou e disse assim, tá lá na CLT. Quando ela disse, tá na CLT, aí eu lembrei que às vezes a CLT, ela trata do tema e dependendo da CLT que você tenha, ela traz os assuntos. E aí tinha lá abono de férias e ela leu abandono de férias. Aí eu disse, não é abono de férias não? Aí ela disse assim pra mim, ó, é isso aí mesmo, é a mesma coisa. Eu disse, exatamente a mesma coisa, bem parecido, né? Abono de férias, abandono de férias é mesmo que tá vendo, é igual. Não tem nada a ver. Abono pecuniário de férias é converter tempo de férias em pecúnia. É você converter um tempo de férias a que você tem direito em grana, em dinheiro, que é o que se conhece como vender férias. Professor, como é que funciona esse abono pecuniário de férias? A CLT diz que o trabalhador, e é um direito do empregado, então quem decide é o empregado, não é o empregador, é o empregado que vai decidir se quer ou não converter. É um direito que o empregado tem de converter até 1/3 das suas férias em abono pecuniário. 1/3 das férias ele converte em abono pecuniário. Aí você diz assim, são 10 dias, professor? Não necessariamente. Depende do tempo de férias que o trabalhador tenha. Se ele tiver 30 dias de férias, aí tudo bem, 1/3 serão 10 dias. Mas se ele tiver menos, se ele tiver 24 dias de férias, 1/3 vai ser só 8 dias. Se ele tiver 18 dias de férias, 1/3 serão só 6 dias. Então cuidado, tá? Porque a gente sempre tá no dia a dia ouvindo, eu vou vender 10 dias das minhas férias, vou vender 10 dias das minhas férias, vou vender 10 dias, como se fosse uma coisa absoluta. Mas, na verdade, a CLT não fala em vender 10 dias de férias. Ela fala em converter 1/3 do período de férias a que tem direito em abono. É isso que ela fala, tá? É um direito do empregado. Agora, para que o empregado possa exercer esse direito, ele precisa comunicar ao empregador que ele quer fazer essa conversão. E tem um prazo para isso, tá? Tem um prazo. É preciso que ele faça isso nos 15 dias anteriores, presta atenção, anteriores ao término do período aquisitivo. Então, o período aquisitivo vai acabar, tá? O período aquisitivo é aquele períodozinho que ele adquire o direito. 15 dias antes ele chega e diz, olha, eu quero converter 1/3 das minhas férias em abono pecuniário. O empregador não pode dizer não. Então, não é bem um requerimento, é uma comunicação. Agora, se ele não observa esse prazo, aí o empregador pode dizer não ou pode condicionar, de repente, a sua anuência. Não, tudo bem, eu vou ver, eu vou tentar, não vou prometer. Aí deixa de ser um direito subjetivo do trabalhador. Mas, uma vez observado o prazo, o empregador não tem a liberdade de negar. Não tem. E aí o que é que vai acontecer? Bem, ele vai pegar o período de férias dele, vai tirar 1/3 do período, converte aquilo em abono e trabalha. Vamos aqui tentar demonstrar isso numa situação concreta. Ó, puxando aqui para esse lado da lousa. Vamos imaginar que o trabalhador tenha férias de 30 dias. Estou imaginando aqui uma situação hipotética em que ele tem 30 dias de férias. Aí ele vai converter 1/3 disso. 1/3 de 30, a gente sabe que são 10 dias. Então, veja, ele teria 30 dias de férias, né? Mas ele vai converter 1/3. Então, 10 dias, que seria de férias, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar. E os 20 dias remanescentes continuam sendo férias. E o pagamento dele, professor, como é que vai ser? Ele recebe integralmente as férias e recebe mais o valor correspondente a esse períodozinho aqui de férias que ele acabou tendo que trabalhar.
ele recebe as férias integralmente e recebe mais esse período aqui, o valor da remuneração correspondente a esse período aqui de férias. Agora, olha um detalhe, tá? O abono pecuniário de férias, o abono, ele não tem natureza salarial como regra. Não tem natureza salarial como regra. Quer dizer, então, professor, que ele não vai ser levado em consideração para fim de fundo de garantia, contribuição previdenciária, etc.? Sim, ele não vai ser levado em consideração. Salvo se o valor a ele correspondente ultrapassar 20 dias de salário. Se o valor correspondente ao abono ultrapassa 20 dias de salário, aí ele passará a ter natureza salarial pelo seu valor total. Caso contrário, ele é indenizatório, não vai repercutir no cálculo de outras verbas, de outros haveres trabalhistas. Beleza? Obviamente que o tempo não nos permite aí fazer uma incursão maior. Lá no nosso curso completo, vocês vão ver que férias compreendem mais de uma videoaula. A gente faz aí, obviamente, um estudo mais aprofundado. Aqui é mais um apanhado geral daquilo que é mais importante, até porque nós vamos tentar aí abordar 4 assuntos, e este seria o primeiro. Então a gente vai aí pôr um ponto final nas férias e vamos, sem maiores delongas, passar para o segundo assunto dessa noite, que é a alteração contratual. Então eu vou apagar aqui, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre a alteração do contrato de trabalho. Presta atenção que o tema alteração do contrato de trabalho é um tema fácil. Se você compreender a essência da coisa, você não vai ter dificuldade quando você for fazer questão que envolva alteração do contrato de trabalho. Então vamos lá. A alteração do contrato de trabalho. Quando a gente fala em alteração do contrato de trabalho, em modificação do contrato de trabalho, a gente tem uma tendência natural a fazer uma associação direta com os contratos cíveis. É uma tendência natural. A gente, vamos fazer aqui, aí acaba fazendo aí meio que uma relação direta entre o contrato trabalhista e o contrato civil. A alteração do contrato de trabalho não se faz da mesma maneira que a alteração no contrato civil. No âmbito dos contratos civis, prevalece a autonomia da vontade. Então, se houver uma manifestação de vontade que não for eivada de nenhum tipo de vício, de nulidade, se for uma manifestação de vontade válida, eu posso alterar livremente o contrato. Eu posso chegar a vender para alguém um carro por um determinado valor e depois de pagas lá 5 prestações, eu resolver aumentar o preço. Se o camarada aceitar, ele vai me pagar mais prestações e está feito o aditivo contratual. Se a manifestação de vontade for livre, não for viciado, ok. Agora, com relação ao contrato de trabalho, a coisa muda um pouco. Por quê? Porque as alterações contratuais, quando são feitas de maneira unilateral, elas podem ser ruins para o trabalhador. E aí é que está o ponto. A gente tem que ter em mente que o trabalhador ele é um hipossuficiente dentro daquela relação, de sorte que a legislação protege. Então, a gente vai ter uma dificuldade maior para aperfeiçoar uma alteração unilateral. Eu não estou dizendo que ela não pode acontecer, ela até pode acontecer, mas usualmente ela não acontece. Então você tem que saber diferenciar 2 tipos de direito de alterar, que é o chamado ius variandi. Ius variandi é uma expressãozinha em latim que quer dizer direito de alterar. Direito de alterar. Direito de alterar ou direito de modificar, tá? Professor, existem tipos de ius variandi, porque o senhor falou aí em alteração unilateral, bilateral, existe. Existe o chamado ius variandi ordinário e o chamado ius variandi extraordinário. E a coisa muda dependendo de qual ius variandi você está tratando, tá? Existe o extraordinário e existe o ordinário. Professor, qual a implicação prática dessa diferença? É a seguinte, tá? O ius variandi ordinário, ele decorre do poder empregatício. Ele decorre do poder empregatício. Poder empregatício
é o conjunto de prerrogativas que o empregador possui, no sentido de coordenar, gerir, organizar, disciplinar, regulamentar a prestação do trabalho. Lembrem-se, o empregador assume os riscos da atividade. Por ele assumir os riscos da atividade, ele possui algumas prerrogativas que estão aí contempladas ou cujo conjunto está aí contemplado no chamado poder empregatício. Então, existem algumas alterações que decorrem do poder empregatício, como, por exemplo, o horário de trabalho. Quem define o horário de trabalho é o empregador. Se eu disser, a minha empresa vai funcionar só de madrugada, o empregado não pode querer chegar para mim e dizer, não, eu só trabalho de dia. Não, a empresa só funciona de madrugada, você vai trabalhar de madrugada. O empregado não tem gerência sobre isso. Ou então, por exemplo, prioridade de produção. O trabalhador produz 2 produtos. Aí eu chego e digo assim, como empregador, por hipótese, tá? Olha, é o seguinte, eu estou tendo uma demanda muito grande nesse produto aqui, então você para de produzir outro, produz só esse. O trabalhador não pode chegar e dizer, não, eu vou continuar produzindo alternadamente. Não. Quem define a prioridade na produção é o empregador. Essa modificação no contrato, ela decorre do ius variandi ordinário, decorre do poder empregatício. Portanto, o empregador ele tem realmente essa liberdade para definir algumas pontuais alterações. Agora, quando a alteração ela é mais significativa, ela é mais robusta, ela é mais importante, aí a gente diz que ela entra no ius variandi extraordinário. Quando ela entra no ius variandi extraordinário, aí você tem uma restrição que decorre da própria CLT. Está lá no artigo 468 da CLT. Professor, qual é essa restrição? Quando a alteração ela se insere dentro do ius variandi extraordinário, a primeira coisa que tem que ter é a bilateralidade. É preciso do mútuo consentimento. Ela não pode acontecer de maneira unilateral. O empregador não pode chegar para o empregado e dizer, olha, eu vou alterar o seu contrato de trabalho dessa forma. Se entra dentro do ius variandi extraordinário, ele vai ter uma restrição. O empregado tem que aceitar. É preciso que haja anuência do trabalhador. Esse é um ponto. Agora, mesmo havendo a anuência do trabalhador, é preciso que haja também a ausência de prejuízo. Então, não pode ter prejuízo para o empregado. Não pode ter prejuízo para o empregado. Tem que ser bilateral e não pode haver prejuízo. Por exemplo, eu chego para o meu empregado e digo, olha, estou passando por extremas dificuldades, estou passando aí por problemas financeiros, eu vou baixar o teu salário pela metade. Mesmo que o trabalhador diga assim, tudo bem, pode baixar. Essa alteração não pode se aperfeiçoar. Por quê? Porque ela é lesiva ao trabalhador. Professor, o senhor está dizendo que não pode haver redução de salário? Até pode, porque o princípio da irredutibilidade salarial, que está lá no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele admite exceção. Ele admite a possibilidade da redução mediante negociação coletiva, mas unilateralmente não pode acontecer. E mesmo quando há redução via negociação, é preciso que haja uma contrapartida para o trabalhador. É preciso que haja um contraponto positivo. Está reduzindo por quê? Reduzindo para lucrar mais? Mesmo que haja negociação coletiva, essa redução vai ser inválida, tá? Agora, de forma unilateral, ela nunca pode acontecer. De forma individual, perdão, ela nunca pode acontecer, tá? Beleza, então, mútuo consentimento e ausência de prejuízo. Agora vamos lá. Existem exceções a essa situação aqui, ou seja, existe a possibilidade de você fazer alterações importantes unilateralmente. Quais são essas exceções? Vamos lá, exceções. A primeira exceção é a chamada reversão. O que é a reversão, professor? É destituir o trabalhador de um cargo de confiança, fazendo com que ele retorne ao cargo anteriormente ocupado. Você destitui o trabalhador da função de confiança e volta ao cargo anteriormente ocupado. Professor, isso é possível? É a qualquer tempo. A reversão pode acontecer a qualquer tempo. Agora, presta atenção. Pode ser que o trabalhador, ao ter sido alçado ao cargo de confiança, ganhe uma gratificação de função. Ele pode ganhar uma gratificação de função. Beleza. Se ele ganhar essa gratificação de função, pode ser que ela incorpore no salário dele. Pode ser que ele seja revertido, mas mantenha a gratificação. E isso vai variar de acordo com o tempo que ele passar
ocupando a função de confiança e percebendo a gratificação. Se ele passar 10 ou mais anos ocupando aquela função de confiança com percepção da gratificação, ele é revertido, mas não perde a gratificação. Está numa súmula bastante conhecida do TST, que é a súmula 372 do TST. Ele é revertido, mas preserva a gratificação. Agora, se ele tiver menos de 10 anos na função de confiança, portanto, estiver há menos de 10 anos percebendo a gratificação de função, ele é revertido e perde essa gratificação. Ou seja, ela passa a ser condicionada ao tempo em que o trabalhador permanece naquela função com a percepção da gratificação. Professor, essa é a única exceção? Não. Existe uma outra exceção, que é a transferência. Transferência. Para o TST, transferência só acontece quando ocorre a mudança de domicílio. Só acontece a transferência com mudança de domicílio. Se o trabalhador não mudou o domicílio dele, ele não foi transferido, ok? Embora a gente saiba que no dia a dia o trabalhador sai de uma filial, vai para uma sede de um bairro para outro, isso foi transferido. Para a CLT isso não é transferência. A transferência só acontece quando há mudança de domicílio. Regra geral, a transferência está dentro do ius variandi extraordinário, tá? Ou seja, tem que ser mútuo consentimento e não pode trazer prejuízo. Mas existem três situações em que eu posso transferir o trabalhador de maneira unilateral. Quais são essas três situações? Primeira situação, quando o trabalhador ocupa função de confiança. Ora, a função de confiança, ela tem os seus ônus e os seus bônus. Um dos ônus é essa transferência, né? O trabalhador que ocupa a função de confiança, ele pode ser transferido de maneira unilateral. Segunda situação é a presença da chamada cláusula de transferência. Cláusula de transferência. Como é que funciona a cláusula de transferência? Ela tanto pode ser explícita como pode ser implícita. O trabalhador às vezes é contratado e aí ele já ajusta, ó, cláusula de transferência, pode ser transferido unilateralmente, tudo bem. Às vezes decorre da própria natureza da função. Por exemplo, o trabalhador trabalha em circo, atividade circense, ele sabe que vai ficar transferindo, né, saindo de um lugar para o outro o tempo todo. Então a cláusula de transferência também autoriza a transferência com mudança de domicílio de forma unilateral. E finalmente a extinção do estabelecimento. Extinção do estabelecimento. Aqui, pessoal, a transferência se dá por questões de impossibilidade material de permanência. Não existe mais estabelecimento, se não existe mais, o que é que vai fazer? Vai ter que transferir mesmo. Então, essas são as três situações em que o empregador pode promover uma transferência com mudança de domicílio de maneira unilateral. Agora, presta atenção. Nessas duas primeiras, tem que haver prova da necessidade do serviço. Não é só transferir. Tem que transferir porque está precisando transferir. Ok? Bem, essa transferência, ela pode ser provisória ou definitiva. Se ela for provisória, e aí vai um OBSzinho aqui embaixo, se ela for provisória, e a situação concreta, claro que vai dizer, aí o trabalhador tem o adicional de transferência. Professor, quanto é esse adicional de transferência? 25% dos salários do trabalhador. Pega todos os salários, soma, calcula 25%. 25% dos salários. Tem um OJ que fala sobre isso, que é a OJ 113 da SDI 1, ok? Então, tem que ser uma transferência provisória. É a provisoriedade da transferência que vai responder a pergunta sobre o adicional de transferência. Só será devido se a transferência for provisória. Beleza pura? Eu queria agradecer demais quem está aí acompanhando a gente. Para nós é sempre um sinal de prestígio ter vocês aí nos acompanhando, confiando no nosso trabalho, confiando que a gente está realmente ajudando você. Queria mandar um abraço pessoal que está tanto acompanhando a gente na plataforma do AEP como no YouTube, esse ao vivo de Direito do Trabalho.
O André Luiz perguntou aí pra gente e pediu para eu falar um pouquinho sobre dano existencial nas relações de trabalho. Embora não seja um tema que nós escolhemos para abordar aqui, é realmente um tema novo e gera muita dúvida, muitas pessoas não sabem o que é dano existencial. O dano existencial é um tipo de dano extrapatrimonial, que tanto pode acontecer na relação de trabalho, como pode acontecer em outras situações concretas das relações humanas. O dano existencial ele está muito associado a um prejuízo que o vitimado venha a sofrer, pode ser o trabalhador ou não, no nosso caso aqui seria o trabalhador, um prejuízo que esse vitimado venha a sofrer em aspectos relacionados à sua existência. Normalmente, os aspectos ligados à existência estão intimamente relacionados à personalidade e também à família e profissão. Quando você tem danos extrapatrimoniais que estão vinculados ou que prejudicam aspectos da personalidade, da profissão ou da família do vitimado, fazendo com que projetos de vida, sonhos, pretensões futuras, metas, propósitos sejam impedidos ou cessados por conta daquele evento danoso, você terá um dano existencial. Vou dar um exemplo aqui para que você possa visualizar isso melhor, tá? Lembrando que o dano existencial é uma figura que foi, digamos assim, adaptada à nossa realidade. Porque existe o dano existencial em outros países, mas ele é tratado de uma forma diferente do que é tratado aqui dentro da nossa realidade, levando em consideração isso que eu acabei de falar, né? Prejuízo extrapatrimonial, aspectos ligados à vida, à profissão, à família, projetos de vida, pretensões e propósitos. Vamos imaginar aqui, sei lá, um determinado trabalhador tem um filho enfermo. Ele tem um filho doente, um filho que precisa fazer um tratamento específico, um filho que precisa de um acompanhamento médico e precisa, sobretudo, da presença desse pai. Esse pai precisa estar presente ali para dar o suporte a esse filho enfermo. Aí vamos imaginar que o empregador comece a abusar do exercício do poder diretivo dele e exigir, por exemplo, horas extraordinárias excessivas ou fazer transferências desse trabalhador para outros locais. E isso acaba impedindo que o trabalhador possa ter contato com esse filho dele que é enfermo e prejudique, por exemplo, o tratamento do filho, ou quem sabe até mesmo o filho está ali num estado mais avançado da doença ou em estado terminal e o empregado perca o convívio com esse filho justamente nesse momento, que é um momento importante, é um momento curto, já que o filho está ali numa situação de enfermidade que pode lhe levar à morte. Dano existencial. O trabalhador não pôde ter contato com aquele membro da sua família no momento que o membro mais precisava, no momento que o filho mais precisava. Mexeu com um aspecto relacionado à existência do vitimado. Ok? Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que o trabalhador era um exímio esportista. Ele era um exímio esportista, tinha um sonho de ser um atleta. Estava, inclusive, desenvolvendo as suas potencialidades, treinando para isso. Aí ele sofre um acidente de trabalho em razão de uma negligência do empregador e acaba perdendo um determinado membro que o impede de desenvolver aquela atividade desportiva. Ele nunca mais vai poder ser atleta. Ou seja, quebrou um propósito de vida, uma pretensão, um sonho, nesse caso ligado à profissão. O trabalhador sofreu um dano existencial. E por aí vai. Claro que existem as mais variadas situações concretas, mas todas as vezes que você está diante de uma lesão extrapatrimonial que viola um aspecto ligado à existência do vitimado, notadamente no que diz respeito à sua personalidade, à sua família, à sua profissão, no sentido de uma pretensão futura, de um propósito ou de uma meta de vida, você terá aí um dano existencial, que vem sendo tratado paralelamente ao dano moral puro e ao dano estético. Os danos extrapatrimoniais, eles acabam se dividindo, se ramificando aí nesses três pontos. Dano existencial, dano moral puro e dano estético. E as indenizações vêm saindo assim também, saindo dentro dessas três vertentes, dentro dessas três ramificações. Assim como no caso do dano material, nós temos os danos emergentes e os lucros cessantes, que são subespécies do dano patrimonial. Beleza pura? Espero ter atendido aí, viu, André Luiz, a tua perguntinha, né, ter esclarecido aí a tua dúvida. Agora vamos trabalhar com os termos que nós escolhemos. No primeiro bloco a gente falou de férias e a gente também falou de alteração contratual. Agora nós vamos pular um pouco o desenvolvimento do contrato e vamos lá para o fim do contrato.
E aí eu quero falar de dois institutos que se relacionam à extinção do contrato de trabalho. O primeiro deles é o aviso prévio. Como isso é cobrado em prova? É impressionante como aviso prévio é cobrado em prova, tá? Aviso prévio. O aviso prévio ele é um instituto que ele tem status constitucional. A Constituição prevê essa figura lá no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal. A Constituição Federal ela diz que é um direito do trabalhador aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. Então, existe uma previsão constitucional que estabelece um tempo mínimo de duração do aviso prévio e que também diz que ele deverá ser proporcional. Já já nós vamos falar um pouquinho da proporcionalidade, tá? A Constituição estabelece o aviso como direito do empregado. Porém, existe também aviso prévio dado pelo empregado ao empregador. Ou seja, existe o aviso prévio como direito do empregador. Professor, então, afinal de contas, o que é esse aviso prévio? Aviso prévio é uma comunicação prévia que um dos sujeitos do contrato de trabalho dá ao outro toda vida que ele tomar a iniciativa de uma resilição unilateral do contrato. Então veja, se o trabalhador tomou a iniciativa de extinção unilateral do contrato, se ele pediu demissão, ele dá o aviso prévio ao empregador. Agora, se foi o empregador que tomou a iniciativa de rescindir o contrato de trabalho, demitindo o trabalhador, é ele, empregador, que vai ter que dar o aviso prévio ao empregado. De modo que o aviso prévio ele pode partir tanto do empregado para o empregador, como pode partir do empregador para o empregado, que é, inclusive, o mais usual. E o aviso prévio, ele tem dois fundamentos. Ele se fundamenta em dois pilares. Quais são os fundamentos do aviso prévio? O primeiro é evitar a surpresa. Evitar a surpresa da resilição unilateral. É exatamente por conta desse fundamento que o aviso prévio é uma figura que se associa muito aos contratos sem prazo. Aviso prévio caminha ao lado dos contratos sem prazo, ou seja, por prazo indeterminado. Quando o contrato é um contrato a termo, normalmente não tem aviso prévio e nem precisaria ter. Porque se é um contrato com prazo, já se sabe quando o contrato vai acabar. Então não haverá surpresa. E um dos pilares de sustentação do aviso prévio é justamente evitar a surpresa. Se não vai haver surpresa, para que aviso prévio? Professor, o senhor está dizendo para mim que não existe aviso prévio em contrato a prazo? Eu não estou dizendo isso. Até porque existe. Tem contrato a prazo que tem aviso prévio, quando é extinto antecipadamente. Basta você lembrar da chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que está lá no artigo 481 da CLT. Quando o contrato é um contrato a prazo e ele tem a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão e ocorre uma rescisão antecipada, haverá aviso prévio. Só se tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Guarda essa observaçãozinha aí, anota que ela é importante, tá? Então, nos contratos a prazo com cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, nos moldes do artigo 481 da CLT, haverá aviso prévio. Fora dessa situação, não há aviso prévio em contrato a prazo, porque não combina realmente muito bem. O outro fundamento do aviso prévio é o restabelecimento a situação anterior, restabelecer a situação anterior. Ou seja, tentar minimizar os efeitos dessa resilição. Tentar minimizar as consequências dessa extinção contratual. Como é que eu vou restabelecer a situação anterior? Bem, se é o empregador que está dando um aviso ao trabalhador, o restabelecimento da situação é para o trabalhador. Como é que ele vai fazer? Procurar um novo emprego. É assim que ele vai restabelecer a situação anterior. Já para o empregador, o restabelecimento da situação é procurando um novo empregado. Então, o aviso prévio ele vai conferir àquele que foi pré-avisado um tempo para que ele possa buscar esse restabelecimento e essa reestruturação. De modo que o trabalhador vai poder procurar um novo emprego e o empregador vai poder procurar um novo empregado para colocar no lugar daquele camarada que saiu. Ok? Bem,
Professor, tudo bem, eu entendi quais são os fundamentos do aviso prévio, mas quanto tempo é o aviso prévio? Como é que funciona essa questão da mensuração do tempo? Nós temos, a partir da edição da Lei 12.506 de 2011, o chamado aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Esse aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ele é um direito do trabalhador. O que é que isso quer dizer? Que só os empregados que possuem o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O empregador não possui aviso prévio proporcional. E como é que a gente vai fazer essa contagem do aviso proporcional? A Lei 12.506, que é uma lei que tem apenas 2 artigos, ela diz o seguinte: a cada ano de vigência contratual, ano completo, tá? As frações não entram, tem que ser o ano completo. A cada ano de vigência contratual, será acrescido 3 dias no aviso prévio, partindo do tempo mínimo, que é de 30 dias, e chegando ao máximo de 90 dias. Então, a cada ano de vigência contratual, você acrescenta mais 3 dias. Vamos fazer aqui uma comparação aqui para você visualizar. Por exemplo, de um lado aqui eu botaria vigência contratual, do outro lado eu botaria tempo de aviso. Tempo de aviso. Se a vigência contratual for menos de um ano, o tempo de aviso é o tempo mínimo, 30 dias, tá? É o tempo mínimo. Se completou um ano, e aí a cada ano completo eu acrescento 3 dias, o aviso vai para 33 dias. 2 anos de vigência contratual, acrescenta mais 3 dias, 36 dias. 3 anos de vigência, acrescenta lá mais 3, 39 dias. E assim sucessivamente. Quando você chegar em 20 anos, você alcança aqui o tempo máximo de aviso, que são 90 dias. Pode fazer as contas aí, tá? É o máximo. Mais do que 20 anos, não vai acrescentar nenhum dia sequer ao tempo de aviso. Então, por exemplo, o trabalhador tem 21 anos de vigência contratual, continua sendo 90 dias de aviso. 22, continua sendo 90 dias de aviso e por aí vai. Então, vai do mínimo de 30 ao máximo de 90, acrescentando 3 dias por cada ano. Não é ou não são computadas as frações, ok? 6 meses, 8 meses, eu arredondo, esqueça esse negócio de arredondar. Agora, isso daqui é um direito do trabalhador. O empregador não tem aviso prévio proporcional, ok? O empregador não tem aviso prévio proporcional. Quando o empregado pede demissão, ele dá um avisozinho de 30 dias e pronto. Não tem esse acréscimo decorrendo aí da vigência contratual, porque isso aqui é um direito do trabalhador, não é um direito do empregador, ok? Bem, existem 2 tipos de aviso prévio, tá? Existem 2 tipos de aviso prévio. Existe o aviso prévio trabalhado e existe o aviso prévio indenizado. O aviso trabalhado e o aviso indenizado. O aviso prévio trabalhado, como o próprio nome já diz, é aquele em que o trabalhador vai elaborar durante o período de prévio aviso. É aquele em que o trabalhador vai trabalhar durante o aviso prévio. Trabalha e recebe pelo trabalho, obviamente. Já o aviso prévio indenizado é aquele em que o trabalhador não irá elaborar. Ou ele vai receber o pagamento correspondente ao período sob forma de indenização, ou se o aviso tiver sido dado por ele, empregado ao empregador, haverá a dedução do valor correspondente ao aviso. Se o trabalhador, claro, não tiver trabalhado, pediu demissão, mas não trabalhou no período de aviso prévio. Agora, independentemente do aviso ser trabalhado ou indenizado, independentemente, tá? Ele vai integrar o contrato. Ele integra o contrato. Claro que quando ele é trabalhado, fica mais fácil de você visualizar isso. Concorda comigo?
Quando ele é um aviso trabalhado, fica muito mais fácil de você visualizar essa integração. Eu chego hoje, por exemplo, o meu empregado, dia 15 de junho de 2016, e digo, olha, você foi demitido, vai estar de aviso. Vamos imaginar que sejam 30 dias de aviso. Ora, amanhã é o primeiro dia. Eu tiro o primeiro dia, né, tiro o dia da comunicação e computo o dia seguinte. Então amanhã começa. Então ele vai ter 30 dias contados de amanhã, dia 16. Não importa se é dia útil ou não útil, tá? São dias corridos, dias consecutivos. Tem 30 dias. Claro que se o aviso for trabalhado, ele vai ficar esses 30 dias trabalhando, com todos os direitos assegurados, e esse tempo vai ser considerado no contrato de trabalho. Mas se o aviso for indenizado, eu vou chegar para ele e vou dizer, olha meu amiguinho, é o seguinte, você está demitido, não precisa você vir mais. Não se preocupe, eu vou lhe pagar o valor correspondente ao seu aviso para não lhe ver mais aqui. Eu não quero ver você mais preto, nem mais branco, mais gordo, nem mais magro. Beleza pura. O trabalhador sai e vai receber. Então, na prática, ele não vai trabalhar. Mas o tempo vai ser computado no contrato de trabalho dele. Isso está na própria CLT. A CLT fala sobre isso lá no artigo 487, parágrafo 1º. Ela fala da integração do aviso prévio indenizado. E tem duas orientações jurisprudenciais, que é a OJ 82 e a OJ 83, ambas da SDI 1, que trazem uma consequência interessante para essa projeção do aviso. Uma OJ vai dizer o seguinte: a baixa na carteira de trabalho e previdência social deste empregado, ela irá considerar a projeção do aviso prévio. Quer dizer, então, professor, que se eu demitir o trabalhador hoje, dia 15 de junho de 2016, dei o aviso prévio para ele, esse aviso é indenizado, eu só vou dar baixa na carteira dele, considerando o contrato de trabalho para 30 dias na frente, é exatamente isso. Você vai fazer uma projeção fictícia. E a prescrição, diz a OJ 83, ela só vai ser computada, ela só vai começar a correr, né? Só vai ser considerada, melhor dizendo, no primeiro dia posterior a essa projeção. Porque é tudo tempo de contratação, já que essa projeção ela faz com que o tempo de aviso integre o contrato de trabalho, ok? Então, fica atento a esse detalhe. Isso traz repercussões financeiras também. Por exemplo, se vai projetar um mês para frente, digamos que sejam 30 dias de aviso, eu vou ter lá um 12º de 13º, um 12º de férias, isso tudo vai ser considerado. A projeção, portanto, ela vai repercutir no cálculo dos haveres trabalhistas, ok? Então, fica atento, aviso trabalhado e aviso indenizado. Agora, existe, como eu disse a vocês, como fundamento do aviso prévio o restabelecimento da situação anterior. E aí eu falei, olha, para o empregado restabelecer a situação anterior é procurar um novo emprego. Foi pensando nisso que o legislador editou o artigo 488 da CLT, dizendo que o trabalhador que foi despedido e está trabalhando o aviso, então tem que ser um aviso trabalhado, presta atenção, não pode ser indenizado, tem que ser trabalhado e tem que ser dado pelo empregador. Quando o aviso é trabalhado e dado pelo empregador, o trabalhador ele vai ter o direito a uma redução da sua jornada durante o período de aviso. Como é que funciona essa redução, professor? O trabalhador vai ter direito a 2 horas a menos por dia ou 7 dias corridos. Isso é uma opção dele, tá? A opção de um ou de outro é do empregado. É o empregado quem decide se ele quer 2 horas a menos por dia ou 7 dias corridos. Professor, e se o empregador não respeita essa redução? Se ele não dá essa redução? Ou mesmo se ele paga, por exemplo, ele chega e diz assim, olha, eu sei que tu tem 2 horas a menos por dia, mas eu vou comprar isso daí, eu vou pagar para ti, eu vou pagar essas 2 horas. E não dá a redução. O que é que vai acontecer? Qual é a consequência jurídica disso?
Ora, como um dos fundamentos do aviso é o restabelecimento da situação, a partir do momento que o empregador não deu essa redução para o trabalhador, ele frustrou o instituto. Então, qual é a consequência jurídica de acordo com o TST? O aviso não valeu, ele vai ter que dar outro aviso. Aquele período em que não houve a redução não foi de aviso prévio, ok? Então, tem que conceder o aviso e se ele for trabalhado e dado pelo empregador, tem que respeitar essa redução. Se não respeitar essa redução, frustra o instituto, é como se o aviso não tivesse sido concedido e aí vai ter que dar um novo aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, ok? Bem, um outro detalhe ainda envolvendo o aviso, que também gera muita dúvida, tá? A questão é a seguinte: professor, o que é que acontece se o trabalhador cometer uma infração contratual no curso do aviso prévio? Ou se o empregador cometeu uma infração contratual no curso do aviso prévio, ela vai ser considerada? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que um determinado empregado é demitido. Tem um cidadão aqui que trabalha nos bastidores, conhecido como Didi. Didi, eu não vou dizer o nome dele não para não o constranger, mas ele é o Didi, é um cara conhecido, está aqui com a gente há muito tempo, um cabo empolgado, né? E aí ele tá lá trabalhando, mas aí o EP desiste do Didi. Didi, meu irmãozinho, é o seguinte, você foi demitido. É uma pena, mas você foi demitido. Você vai trabalhar aviso prévio. 30 dias de aviso prévio. Tá lá o Didi trabalhando nos 30 dias. Aí o Didi pega e diz assim, rapaz, eu tô lascado mesmo. Já não tô mais aqui, já fui demitido. Eu nunca gostei daquele Álvaro, que é o câmera que trabalha aqui com a gente, mais conhecido como um monstro. Eu nunca gostei do monstro, rapaz. Eu vou agredir o monstro. Não gosto dele. Vou aproveitar e vou dar uma rasteira nele. Chega lá e dá uma rasteira no monstro. Cometeu uma infração contratual, ora mais. Cometeu uma justa causa, agrediu um colega de trabalho. Essa justa causa vai ser considerada? Vai. Vai. Ele cometeu uma infração contratual. Mas ele não estava de aviso prévio? É, mas o aviso prévio não é uma carta branca para o camarada sair fazendo isso, não. Não é. Definitivamente. Didi, que tinha sido demitido sem justa causa, agora foi despedido por justa causa. Houve uma conversão da natureza da extinção contratual. Ela tinha sido uma extinção injusta, sem infração, e agora é uma extinção por justa causa, com infração. Professor, e qual é a consequência prática disso? Ora mais, o Didi que ia receber um bocado de verba agora não vai receber. Ele ia receber as proporcionalidades, ia sacar fundo de garantia, já estava lá com uns 40% aguardando a conversa, já tinha gastado por conta, agora não vai ter mais esse direito. Perdeu esse direito, porque houve uma mudança na natureza da extinção. Agora tem uma exceção, tá? Presta atenção, porque as exceções é que põem o nome na história. Então é delas que a gente tem que lembrar, tá? São as exceções que põem o nome na história, portanto é delas que nós temos que lembrar. Tem uma súmulazinha do TST, que é a súmula 73, que diz o seguinte: salvo nos casos de abandono de emprego, as infrações que são cometidas no curso do aviso prévio afastam do trabalhador o direito de recebimento das verbas indenizatórias. Qual é a conclusão que eu chego? Que o abandono de emprego é uma exceção a essa regra. O abandono de emprego é, portanto, uma infração que pode ser cometida no curso do aviso prévio e que não vai afastar do trabalhador o direito à sua percepção. O abandono de emprego, portanto, estaria em tese autorizado. Claro que se o trabalhador abandona, aquele período de abandono vai ser descontado, como seriam descontadas as faltas. Porém, ele não vai perder o direito de receber as verbas rescisórias dele de natureza indenizatória. Ok? Bem, uma outra questão interessante também em relação ao aviso é a retratação no curso do aviso prévio. A retratação no curso do aviso. Professor, o que é retratação? Retratação é arrependimento. É aquele camarada que deu o aviso e desistiu, pensou melhor e disse, não, não era bem isso que eu deveria ter feito. Ou aquele cara que pede demissão, chega em casa, conversa lá com a mãe, com a irmã e vê a besteira que fez e diz, porra, não queria ter feito isso, vou voltar atrás. É possível uma retratação no curso do aviso prévio? É possível.
tanto no aviso prévio dado pelo empregador ao empregado, como no aviso prévio dado pelo empregado ao empregador. A retratação é possível. Porém, ela fica condicionada à anuência da contraparte. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, pedi demissão, fui para casa, me arrependi, pensei melhor, voltei, cheguei para o meu empregador e disse, olha, eu não queria ter pedido demissão, não queria, eu quero continuar trabalhando. Pode ser que o meu empregador diga, beleza, tranquilo, continue. Pode até ser que ele não fale nada e simplesmente deixe eu trabalhar, é uma anuência tácita. Mas pode ser que ele chegue e diga assim, não, você já pediu demissão, acabou seu contrato, eu já estou atrás de outro. Eu estava doido, era para você pedir demissão mesmo, você pediu, ótimo. Ajudou demais, não vou retratar, não vou aceitar a sua retratação. E a recíproca é verdadeira. O empregador chegou lá para o empregado, demitiu o empregado. No outro dia chegou e disse, olha, desculpa aí, foi mal, não queria ter te demitido, continuei trabalhando. O empregado pode chegar e dizer, não, já demitiu, está demitido. Vai pagar agora as minhas verbas rescisórias. Então, a retratação no curso do aviso prévio, ela é possível, mas ela fica condicionada à anuência da parte contrária. Condicionada à anuência da contraparte. Ok? Não esqueça disso. Bem, e para finalizar essa historinha de aviso prévio e a gente poder conversar um pouquinho sobre estabilidades, é bom que você saiba o seguinte, o aviso prévio, ele influencia diretamente no repasse das verbas rescisórias. Veja, quando o trabalhador ele é despedido, ele tem algumas verbas a receber. Quando ele pede demissão também, ele tem algumas verbas a receber. E existe um prazo para que essas verbas sejam pagas. Há, portanto, um prazo para pagamento das verbas rescisórias. Esse prazo varia de acordo com o aviso prévio, tá? Como é que funciona, então? Funciona da seguinte maneira. Se o aviso prévio, ele é trabalhado, o prazo para repasse rescisório é no primeiro dia útil após o aviso. Então, o primeiro dia útil após o transcurso do aviso prévio, o empregador tem que pagar as verbas rescisórias. Agora, se o aviso prévio ele é indenizado ou se ele é dispensado, aí o prazo de pagamento são 10 dias corridos. 10 dias corridos. Ok? Então varia, né? Se o aviso prévio for um aviso prévio trabalhado, primeiro dia útil após o aviso. Se o aviso prévio for indenizado ou dispensado, 10 dias corridos. Professor, e qual é a consequência do desrespeito disso daí? A consequência é a seguinte, uma vez desrespeitado esse prazo, o trabalhador vai ter direito de receber uma multa. Na verdade, o empregador vai pagar duas multas. Uma multa administrativa, que vai lá para a União, cobrada pelo Ministério do Trabalho, e outra multa contratual que vai para o trabalhador, no valor de um salário do trabalhador. Isso está no artigo da CLT, que é o artigo 477, lá no parágrafo 6º. E a multa está no parágrafo 8º desse mesmo artigo, ok? De um salário do trabalhador. Não é um salário mínimo não, tá? É um salário do trabalhador. Se o trabalhador ganhar 10 mil, a multa será de 10 mil reais, ok? Bem, visto aí esse apanhado, os principais aspectos, os principais pontos sobre aviso prévio, agora vamos conversar sobre estabilidades, tá? E eu vou aqui nas estabilidades provisórias ou garantias de emprego, eu vou aqui abordar algumas que são mais recorrentes. Claro que não dá para a gente falar sobre todas, mas eu vou abordar aqui algumas que são mais recorrentes. A primeira que eu vou falar aqui com vocês, veja, o tema agora é estabilidades provisórias. Estabilidades provisórias. A primeira que eu vou abordar com vocês é a estabilidade do dirigente sindical. A estabilidade do dirigente sindical, ela tem status constitucional. Ela está lá no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. Está também na CLT, lá no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Ela está, na verdade, tanto está prevista na Constituição Federal, como ela está prevista lá na CLT, tá?
Professor, como é que funciona essa estabilidade provisória? Existem alguns trabalhadores que estão mais suscetíveis a perseguições, estão mais suscetíveis a ameaças, estão mais suscetíveis a discriminações, estão em situações especiais. Sabendo disso, o legislador previu para estes trabalhadores que estão em uma situação de maior fragilidade, garantias de emprego, ou seja, períodos contratuais que eles não podem ser despedidos injustamente. As estabilidades provisórias, elas não são uma carta branca para o trabalhador fazer o que quer e bem entende, não. Elas protegem o trabalhador contra uma dispensa injusta. Mas se o trabalhador cometer justa causa, claro e evidente que ele vai ser despedido, ok? E o primeiro é o dirigente sindical. A gente sabe que o pessoal que trabalha lá em sindicato é muito perseguido, realmente sofre muita retaliação e às vezes não tem como fazer ali a representatividade, a representação da categoria por conta desse cerceamento. Daí o legislador, tanto o constituinte como o infraconstitucional, terem previsto a estabilidade. Professor, quando é que começa e quando termina essa estabilidade? Diz a Constituição e a CLT que a estabilidade vai desde o registro da candidatura. Então, o marco inicial é o registro da candidatura. E o marco final é 1 ano após o término do mandato, se ele for eleito. Professor, como é que ficaria então? Vou fazer aqui uma linhazinha do tempo. Depois que eu explicar isso daqui, eu vou fazer um quadro comparativo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Imagina uma linhazinha do tempo aqui, que é o que nós vamos considerar. Dentro dessa linha do tempo, existem alguns momentos que são mais importantes, tá? Vamos lá. Primeiro momento é o registro da candidatura. Registro da candidatura. Candidatura ao cargo de dirigente sindical. Ok? O segundo momento é a comunicação ao empregador. A CLT, ela exige que o sindicato comunique o dia e hora de registro dessa candidatura ao empregador. Existe essa obrigatoriedade, num prazo de 24 horas, tá bom? É uma obrigatoriedade imposta pela CLT à entidade sindical. Depois nós temos as eleições. As eleições. Depois nós teremos o resultado das eleições. O resultado das eleições. Depois nós temos o início do mandato. Início do mandato. Depois nós teremos o término do mandato. E 1 ano após. Ok? Então presta atenção. Eu terei aqui duas situações. A situação 1 e a situação 2. Tá? Eu vou usar aí as duas cores para que você possa visualizar melhor. Na situação 1, o trabalhador registrou a sua candidatura. No momento do registro, ele já está ali detendo a estabilidade, tá? O empregador comunicou, aliás, foi comunicado pelo sindicato. Beleza, tem um prazo. O TST, lá na súmula 369, ele entende que essa comunicação formal não é um requisito indispensável à aquisição da estabilidade. Basta que o empregador, por qualquer meio, saiba que o trabalhador registrou a sua candidatura. Se o empregador, por qualquer meio, souber que houve o registro, se o empregador souber, o trabalhador é estável. E aí ele continua, né? Estável, vem as eleições, beleza, continua. Vem o resultado das eleições. Nessa situação vermelha, o trabalhador perdeu as eleições. Se ele perdeu as eleições, a estabilidade dele acabou aqui, ó. Nesse caso, foi desde o registro da candidatura até o resultado das eleições, que nesse caso aí, claro, foi negativo, ele não ganhou, acabou.
Agora, na situação azul, aconteceu a mesma coisa. Ele foi registrado, comunicou, teve as eleições e ele ganhou. O azul ganhou. Se ele ganhou, a estabilidade dele continua, ó, e vai até 1 ano após o término do mandato. Então, veja que o azul teve uma estabilidade maior. Ok? Dentro desse período, seja vermelho, seja azul, o trabalhador não pode ser despedido injustamente. Professor, e se ele cometer uma infração contratual? Se ele, por exemplo, cometer um ato de improbidade, roubar a empresa, ou se ele agredir o empregador, ou se ele divulgar um segredo de empresa, o que é que vai acontecer? Bem, se ele cometer uma infração, ele pode ser despedido. Porém, para o dirigente sindical, é exigido o inquérito judicial para apuração de falta grave. Ou seja, o empregador, ele vai primeiro suspender o trabalhador e aí 30 dias após a suspensão, ele vai entrar com o inquérito judicial para poder demonstrar judicialmente que houve aquela infração e, consequentemente, poder rescindir o contrato de trabalho. Tá? Beleza. Agora presta atenção. Essa estabilidade do dirigente sindical, segundo a Constituição e segundo a CLT, a princípio, alcançaria todos os trabalhadores que forem eleitos dirigentes sindicais. Tanto titulares como suplentes, tá? Tanto titulares como suplentes. Só que veio o TST lá na súmula 369, que é uma súmulazinha que fala da estabilidade do dirigente, e limitou. Disse assim, não, peraí, não é assim não. É muita gente. Imagina um sindicato aí que tem 40 dirigentes. Aí vai ter 40 titulares e 40 suplentes estáveis? Não. Eu vou limitar isso a 7. Porque a CLT, ela traz essa previsão de que são só 7 dirigentes. Salvo engano, está lá no artigo 522 da CLT. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que está lá no 522. Então, o que foi que o TST entendeu? Que esse artigo foi recebido pela Constituição Federal. De sorte que são 7 titulares e 7 suplentes. Estes são os estáveis, ok? Bem, o que é que eu vou fazer agora, tá? Para matar vários coelhos com a cajadada só. Eu vou falar, aproveitar, já que o tempo é curto, e fazer um quadro comparativo, partindo da estabilidade do dirigente sindical, que é essa que a gente acabou de estudar, com outras estabilidades de representatividade em órgãos paritários, como, por exemplo, o CIPA, Conselho Nacional da Previdência e por aí vai. E aí eu vou fazer esse quadro comparativo para que você possa, de repente, aproveitar. E você vai certamente aproveitar, porque nós vamos trabalhar com os principais aspectos. Então, me permitam apagar e eu vou fazer esse quadro comparativo bem legal, mexendo com os principais pontos dessas várias modalidades estabilitárias. Eu vou colocar aqui os vários pontos. E aí o Álvaro que está aí na câmera vai me ajudar, porque eu vou usar a lousa, uma parte grande da lousa, e aí tu vai acompanhando, tá? Então vamos lá. Eu vou usar aqui as várias estabilidades. Bem aqui eu vou colocar o dirigente sindical, que foi esse que a gente acabou de falar. Logo abaixo eu vou botar o diretor de cooperativa, que também é estável, tá bom? Mais embaixo eu vou botar o cipeiro, representante dos empregados na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Abaixo eu vou botar o representante dos empregados no Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social. E aqui na quinta posição eu vou colocar o representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tudo isso que eu estou colocando aqui, tá, são estabilidades, ok? Então vamos lá. Dirigente sindical,
diretor de cooperativa, cipeiro, representante dos empregados no CNPS e representante dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia. Nós temos, portanto, aqui uma tabelinha de um quadro comparativo. E eu vou usar aqui os principais aspectos a serem comparados, tá? Então, vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero colocar aqui é o marco inicial da estabilidade, ó. O marco inicial. Professor, qual é o marco inicial da estabilidade? Vamos lá. Para o dirigente sindical, é o registro da candidatura. Para o diretor de cooperativa, também é o registro da candidatura. Para o cipeiro, idem, registro da candidatura. Presta atenção, tá? Os três primeiros, portanto, é o registro da candidatura que vai marcar aí o início da estabilidade. Para o representante dos empregados no CNPS e o representante dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia, eles não são eleitos, eles são nomeados. Então, o marco inicial é a nomeação. Nomeação. E aqui também. Então, para esses dois, a coisa muda, tá? Bem, agora vamos para o marco final. Marco final. Quando é que acaba a estabilidade? Em todos, olha que dica legal, tá? Em todos é 1 ano após. 1 ano após o mandato. 1 ano após, 1 ano após. Ou seja, o marco final dessas estabilidades de representação é sempre 1 ano após, em todas as situações. Beleza? Agora vamos lá. Terceiro quadro. Suplentes. Suplentes. Alcança os suplentes, professor? Dirigente sindical, sim. Diretor de cooperativa, não. Cipeiro, sim. Representante dos empregados no CNPS, sim. E representante dos empregados no Conselho Curador, sim. Então, só o diretor de cooperativa é que não tem suplente como estável. Não alcançam os suplentes. Vamos continuar, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente ainda tem que falar. Bem, terceiro critériozinho que eu vou considerar aqui, que é importante, certo? Diz respeito à necessidade ou não do inquérito judicial para apuração de falta grave. Existe a necessidade do inquérito judicial quando o trabalhador comete uma infração? Vamos lá. Para o dirigente sindical, o inquérito judicial, ele é necessário. Sim. Para o diretor de cooperativa, também. Para o cipeiro, não. Para o representante dos empregados no CNPS, sim, é preciso. E para o representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS, não. É preciso uma apuração administrativa, mas não precisa de uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, no caso do representante dos empregados no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ok? Então, marco inicial, marco final, suplentes e inquérito judicial. É um belo quadro comparativo que você tem aí e que você pode utilizar para estudar, né? Você nunca vai esquecer, ó, se você fizer esse quadrozinho comparativo dos principais pontos, certamente você vai lembrar, certamente vai aproveitar, certamente é uma bela dica para que você possa utilizar aí no seu estudo. Beleza pura? Bem, o nosso tempo realmente é um tempo pequeno, né? É um tempo que está um pouco corrido.
então a gente vai ter que encerrar. Mas, obviamente, que você vai ter aí acesso a essa nossa aula lá no nosso canal do YouTube e você também vai ter acesso às nossas aulas normais lá nos nossos cursos modulares, voltados aos tribunais. E você pode escolher lá, vai ter uma bandeja aberta para você, não só aulas minhas, mas também de outros professores. Eu tenho certeza que com a mesma qualidade, eu tenho certeza que com a mesma eficiência. Eu agradeço demais a presença de vocês. Espero de coração ter podido ajudar vocês, nem que seja um pouquinho, a conhecer melhor o direito do trabalho. O concurso acena por aí. Todos os tribunais estão sempre mexendo aqui e acolá, estão tendo concurso. Aqui no regional, na 7ª região, no Ceará, a gente tem um aceno do concurso, mudou a administração do tribunal, então pode ser que venha concurso por aí, a gente não tem como afirmar, mas ele está sendo prometido, até porque o anterior já caducou há algum tempo. E existem outros tribunais aí que também estão aí em vias de realizar concurso público e nunca vai deixar de acontecer porque, mesmo havendo restrição orçamentária, os trabalhadores, os servidores, eles se aposentam, alguns morrem e sempre abre vaga. Então, concurso vai ter que ter, tá? O importante é você estar sempre atento e dando um passo à frente. Você não pode esperar o edital sair para estudar para concurso. Quem estuda quando o edital sai é só quem vai fazer volume no concurso. Não é quem passa. Quem passa é quem se prepara com a devida antecedência. E essa oportunidade você está tendo aqui com o curso Agora Eu Passo. Então acessa lá no nosso site, tá? www.cursoagoraeupasso.com.br. Segue a gente no Facebook. O Facebook é Facebook/Agora Eu Passo, facebook.com/Agora Eu Passo. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Curso Agora Eu Passo. Segue a gente nas redes sociais, para que você esteja sempre bem informado e possa acessar os nossos produtos, tá? Eu agradeço demais o pessoal que está aí atrás, o pessoal que está, né, junto com a gente aí, o câmera, os monitores, o pessoal que está lá no apoio, que está aí conversando com vocês no chat, transmitindo para a gente, né, a impressão de vocês, que no EP a gente está sempre fazendo evento, sempre fazendo com que você esteja cada vez mais próximo da gente, ok? Então, um grande abraço, uma boa noite, fica aí com as nossas aulas, aguardo o próximo evento, de coração, fica aí com Deus, um abraço e até a próxima.